Você já reparou por que ela escolheu aquele homem? Não o mais bonito, nem o mais gentil, mas o que carrega nos olhos um silêncio estranho, como se soubesse de algo que ninguém mais sabe. O que há naquele tipo de homem que faz o corpo dela se curvar, mesmo quando a mente diz, fuja? O poder é mais eficaz quando é silencioso, invisível, quase imperceptível, como o veneno que não se sente até que já seja tarde. Michel Foucault. Essa é a pergunta que muitos evitam, mas aqui nós a enfrentamos, porque o desejo não nasce da lógica. Ele é sussurrado nas dobras do inconsciente, moldado pelo medo, pela ausência e pelo caos controlado. E existe uma arte, obscura e quase esquecida, de ativar esse desejo, não pela força, mas pela desordem contida. Maquiavel, o mestre do controle e da manipulação, sabia disso há séculos. Ele entendia que o coração humano se curva não ao bem, mas ao poder. E quando esse poder se apresenta em forma de presença calma, de ameaça silenciosa, de gesto contido, ele se torna magnético. É por isso que tantos homens justos, educados, disponíveis, são esquecidos, enquanto aqueles que dominam as camadas mais sombrias da psicologia tornam-se inesquecíveis. Esse vídeo não é sobre truques baratos, nem sobre frases prontas. É sobre reprogramar a forma como você existe no mundo. É sobre encarnar a atenção que ela não consegue ignorar. É sobre tornar-se o próprio jogo, ao invés de ser mais uma peça nele. Você vai entrar em uma jornada que começa onde a razão termina. Serão 5 pilares, 5 espelhos desconfortáveis, e cada um deles vai te levar mais fundo no território onde mora o desejo, o medo e a rendição. Mas antes de seguir, eu te faço 3 perguntas. E se o que ela mais deseja for aquilo que mais teme? E se a atração não for sobre quem agrada mais, mas sobre quem perturba melhor? E se o verdadeiro poder não estiver em ser escolhido, mas em tornar-se inesquecível? Se essas perguntas estremecerem algo em você, mesmo que levemente, então continue. Porque talvez, apenas talvez, você esteja prestes a lembrar do homem que você foi treinado para esquecer. Os homens sensatos se adaptam ao mundo. Os insensatos persistem em tentar adaptar o mundo a si mesmos. Portanto, todo progresso depende dos insensatos. George Bernard Shaw. Você já se perguntou por quê, mesmo em um mundo onde se prega o amor gentil, a compreensão e a bondade como virtudes supremas, tantos corações ainda são arrebatados pelo caos? Por que o perigo, quando contido, excita mais que a doçura? E por que aquele que caminha como se escondesse uma ameaça silenciosa acaba sendo mais lembrado do que o homem que se dobra para agradar? Talvez você já tenha sentido isso, um olhar fixo em uma mulher, não por carência, mas por desafio. Um silêncio incômodo entre vocês que, em vez de afastar, atrai. É como se ela pressentisse que há algo em você que pode desestabilizá-la. E, paradoxalmente, é esse abalo que ela mais deseja. Maquiavel, em sua essência crua e brutal, entendia o ser humano como um animal governado por medo e desejo, não pela lógica, não pela moral, não pelas palavras, mas pelos impulsos que escapam à consciência. E no campo da sedução, essa verdade se revela com ainda mais brutalidade. A atração não nasce da gentileza constante. Ela explode do inesperado, do gesto que destoa, do homem que carrega dentro de si um terremoto silencioso, pronto para estremecer o chão sob os pés dela. A psicologia sombria entende esse movimento. Ela revela que o cérebro reptiliano, a parte mais primitiva da mente, é quem decide, em frações de segundo, quem será esquecido e quem será obsessão. É nesse ponto que o homem perigoso surge como uma presença magnética. Não é o perigo que fere, é o perigo que instiga. É a sensação de que ele poderia destruir algo, mas escolhe não fazê-lo. Esse tipo de homem não precisa gritar. Ele entra em um ambiente e o ar muda. Não porque ele tenta, mas porque ele é a tensão não resolvida. A pausa antes do impacto. E a mulher, mesmo a mais racional, mesmo a mais consciente, sente isso antes de compreender. Ela sente na pele, nos pelos arrepiados, no súbito desejo de saber mais. Mesmo sem confiar. Pense nisso. Em um mar de homens que repetem frases prontas, sorrisos programados e atitudes previsíveis.
Qual é o que realmente se destaca? A resposta é clara: o que quebra o padrão. E não estamos falando aqui de se tornar um personagem arrogante, frio ou abusivo. Não, falamos de algo mais profundo, mais sutil e infinitamente mais poderoso. A presença de um homem que habita o caos com naturalidade. Ele não precisa fingir confiança. Ela emana de cada gesto. Ele não teme a rejeição, porque sua aprovação não depende dela. Ele não busca ser amado, porque já se reconheceu no espelho das sombras. Esse homem atrai não porque precisa, mas porque é inevitável. Como um incêndio controlado no meio da noite, ele aquece e ameaça ao mesmo tempo. E é essa ambivalência que acende o desejo mais profundo, o desejo de ser tocada por algo que não se entende. É aqui que Jung sussurra ao nosso lado, lembrando que a sombra, aquilo que escondemos, aquilo que negamos, é também o que mais nos atrai. E toda mulher carrega dentro de si o anseio de encontrar alguém que a toque além da superfície, alguém que não tema sua profundidade, alguém que, ao invés de fugir do seu abismo, salte junto. Mas esse salto só acontece quando ela percebe que ele carrega o próprio abismo dentro de si. Não como fraqueza, mas como poder. Maquiavel diria que o príncipe mais temido não é o que usa a força, mas o que sabe que poderia usá-la, e escolhe o silêncio, a contenção, a espera. E é por isso que, em um mundo saturado de promessas e performances, o homem perigoso é irresistível, porque ele não tenta seduzir. Ele é a própria sedução. O caos, quando bem conduzido, não destrói. Ele fascina, ele revela, ele rompe as defesas do outro sem dizer uma única palavra. E talvez o maior segredo da psicologia sombria seja esse: seduzir não é convencer, é despertar. Despertar a parte dela que ela mesma tentou adormecer. O instinto, a loucura, o desejo de perder o controle, ao lado de alguém que sabe segurá-la quando seu mundo desabar. Esse é o homem que ela teme e procura. Não o que diz, eu te entendo, mas o que a olha nos olhos como se dissesse, eu vejo sua escuridão e não fujo dela. Agora me responda, você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que, por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência. E tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou descreve como uma virada de chave interna, clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que ela começou a pensar em você quando você não está mais lá. E não foi pelo que você disse, nem pelo que você fez, mas pelo vazio exato que você deixou. A ausência, quando usada com maestria, não é desinteresse, é estratégia, é uma disciplina, é a arte mais suja e mais elegante da psicologia sombria. Todo o sistema de desejo é construído sobre um fundamento primitivo. O valor está no que escapa. O que é abundante se torna invisível. O que desaparece no auge se torna insuportavelmente presente. O erro fatal dos homens modernos é acreditar que quanto mais eles oferecem, mais serão desejados. Que estar disponível é virtude. Que responder rápido é cuidado. Que estar sempre lá é a forma de ser lembrado. Mas a memória não é alimentada pela presença constante. Ela é acesa pela falta com significado. Imagine um perfume raro. Você não precisa inalá-lo o tempo todo para que ele fique gravado na memória. Basta um sopro, uma presença súbita, e quando ele se vai, algo em você permanece suspenso. O desejo começa onde termina o toque. A psicologia comprova isso. O cérebro humano, especialmente o cérebro feminino, quando ativado emocionalmente, tem pavor do incompleto.
do ciclo que não fecha, do momento que termina antes de se resolver. É o que os neurocientistas chamam de efeito Zeigarnik. Tudo aquilo que foi interrompido no auge continua rodando em segundo plano, e é por isso que o homem que sabe a hora de sair de cena torna-se inesquecível. Ele vai embora no momento exato em que ela mais queria que ele ficasse, e é nesse instante que o desejo dela não tem mais você. Tem apenas a ausência de você. Imagine o seguinte: vocês estão rindo, o clima está crescente, a intimidade começando a se formar. A tendência natural é prolongar, mas o homem que compreende a mecânica do desejo não prolonga, ele corta. No clímax, sem explicação, ele sai. Esse homem entende que a obsessão não nasce da presença. Ela nasce do que ficou suspenso no ar. Maquiavel, em sua crueza calculada, diria: o poder não está em ser amado, mas em ser lembrado com desejo e medo. E a ausência bem aplicada carrega os dois. Ela deseja, porque sente falta, mas teme, porque não entende. E esse enigma, esse espaço vazio que você deixa dentro dela, é mais potente que qualquer palavra. Porque o desejo real não quer explicações, ele quer resolução. E ao mesmo tempo, ele odeia quando a resolução vem cedo demais. É por isso que, quando você se retira no momento de maior conexão, a mente dela não consegue aceitar que aquilo acabou. Ela entra em hiperatividade. Roda possibilidades, lê sinais, cria fantasias. Você deixou de ser um homem e se tornou um mistério aberto. E o inconsciente adora mistérios. Eles dão trabalho, e tudo que dá trabalho ganha valor. Agora um aviso: se você sumir sem presença, vira desinteresse. Se você se ausentar com precisão emocional, vira poder. É por isso que a ausência só funciona depois que você acendeu o desejo, depois que ela sentiu sua energia, depois que ela se conectou ao seu olhar e sentiu algo que não sabia explicar. A ausência antes disso é esquecimento. A ausência depois disso é vício. Você não desaparece por raiva, você não some como punição. Você evapora como arte. Ela envia uma mensagem e você não responde na hora. Ela sorri e você se despede. Ela puxa a conversa e você fecha os olhos, como quem já entendeu tudo e já partiu por dentro. É nesse jogo de tensão e silêncio que se forma o vício, o desejo de completar a cena, de entender o que houve, de rever aquela presença que desapareceu no auge, porque o toque dela ainda sente o seu, e a ausência do seu calor começa a queimar. E aqui mora um paradoxo perigoso. A sua presença precisa ser marcante, mas é a sua ausência que vai esculpir o espaço que ela vai habitar por dentro. A ausência, quando bem aplicada, faz o desejo andar de joelhos. Ela faz do seu silêncio uma linguagem, e da sua ausência uma presença mais forte do que qualquer palavra. Os fantasmas que nos perseguem não são aqueles que gritam, são aqueles que sussurram no escuro e nunca dizem adeus. Anônimo. Você deve ser esse fantasma, não uma lembrança triste, mas um suspiro inacabado. A pergunta que ela tenta calar no meio da noite. A mulher que deseja algo plenamente se satisfaz, mas a mulher que deseja algo e não consegue alcançar se obsessiona. E quando você aprende a dominar essa lógica primitiva, você não precisa correr atrás de atenção, porque você se torna o buraco negro que ela tenta entender, e não consegue. Ela fala de você com as amigas, lê novamente a última conversa, ressente o último gesto, e o que mais a enlouquece é o fato de você não tentar se explicar. Porque você não foi embora, você apenas desapareceu na hora certa. E o tempo em que você está ausente é o tempo em que ela preenche você com fantasia, e nada é mais poderoso do que o homem que, sem estar ali, ainda habita os pensamentos dela. Ela ainda não sabe por que está olhando para você por tanto tempo. Não foi o que você disse, foi como você ficou em silêncio. Não foi o toque, foi a pausa entre o toque. Não foi a presença física. Foi o modo como você habitou o espaço, como se o mundo precisasse se ajustar à sua calma. Bem-vindo ao reino do domínio invisível, onde o corpo fala sem som, e onde quem domina não é o mais agressivo, mas o mais imperturbável. A maioria dos homens acredita que, para ser notado, é preciso fazer barulho, mostrar confiança, exibir algo.
mas o verdadeiro poder é o que não se mostra. O corpo, desde os primórdios da espécie, foi o primeiro idioma. Antes da fala havia os olhos. Antes do afeto declarado havia a postura. Antes da aproximação havia o campo energético, a maneira como alguém entra em um ambiente e, sem dizer nada, muda tudo. A psicologia evolutiva é clara. O sistema nervoso da mulher capta sinais que o consciente dela ignora. Ela percebe se você respira com pressa, se você caminha para agradar, se seus ombros denunciam ansiedade, ou se há algo em você que diz, eu pertenço a esse lugar, e você sentirá isso. Um homem que compreende isso não se move como os outros, ele não invade, ele ancora. Seu corpo comunica uma segurança ancestral. Seus gestos são lentos, mas não hesitantes. Sua voz é pausada, mas não frágil. E quando ele toca, ele não pede, ele marca. Essa é a presença do homem que domina sem levantar a voz, que ocupa o espaço sem brigar por ele, que se impõe sem empurrar. Imagine isso. Você está frente a frente com ela. O ar está denso. Você não tenta impressionar, você só existe. E isso já é insuportavelmente marcante. Você a observa como se tivesse todo o tempo do mundo. Não sorri para ser aceito. Não se inclina para agradar. Você é a muralha contra a qual a energia dela colide e recua. Nesse momento, algo arcaico é ativado nela. Ela não sabe por quê, mas sente que você não precisa dela. E é exatamente por isso que ela sente necessidade de você. A verdadeira sedução não está na força, mas na ausência de necessidade. Osho. O domínio invisível é isso. O poder de fazer com que ela sinta no corpo algo que não consegue explicar com palavras. É ser o homem que, ao se aproximar, muda a temperatura da sala. Não pelo que veste, não pelo que diz, mas pela energia que não mente. Porque o corpo não mente. Você pode treinar frases, você pode estudar técnicas, mas se o seu corpo não sustentar a verdade da sua presença, ela vai sentir. É o olhar que não desvia, não o olhar agressivo, mas o olhar calmo, firme, silencioso que diz: eu te vejo, e vejo além. É a forma como você respira quando ela te desafia. É a pausa antes da resposta. É o toque leve, mas com direção. E aqui mora o segredo. O domínio está no controle da intensidade, não na quantidade. Homens ansiosos tocam demais, falam demais, se aproximam rápido como se o tempo fosse acabar. Mas o homem perigoso, ele toca pouco, e cada toque carrega uma assinatura energética. Ele fala menos, e cada palavra soa como sentença. Ele se aproxima devagar, e cada passo diz: eu sou inevitável. É o mesmo princípio que rege a música. O que causa impacto não é a nota alta, mas o silêncio entre as notas. É o espaço entre uma batida e outra que cria tensão. E o corpo, em contato com outro corpo, responde a isso da mesma forma. Você não precisa tocar para ser sentido. Você não precisa falar para ser ouvido. Você só precisa estar inteiro, sem pedir permissão para isso. É o que Jung chamaria de integração da sombra. Estar tão à vontade com sua própria escuridão que o seu corpo transmite isso. Ela percebe que você já enfrentou seus fantasmas, e isso faz com que o dela, silenciosamente, se incline, porque no fim, toda mulher quer sentir segurança, mas não aquela segurança de quem cumpre regras, e sim a segurança de quem já esteve no inferno e voltou com calma no olhar. O corpo de um homem assim transmite estabilidade biológica. Ele é a âncora em meio ao caos emocional. Ele é o muro contra o qual os ventos dela batem e cessam. E talvez seja esse o maior tipo de domínio. Não o domínio que aprisiona, mas o domínio que acalma sem prometer, que provoca sem ameaçar, que toca sem invadir. E depois, quando ele se afasta, o espaço que ele ocupava ainda pulsa. Porque não foi um gesto, foi uma impressão corporal, como se algo do corpo dele tivesse deixado vestígios na pele dela. É aí que nasce a obsessão. Quando até a presença física vira memória sensorial, quando o corpo dela procura no escuro algo que ainda vibra, mesmo ausente. Você não a tocou, você a marcou, e isso nenhum outro homem consegue desfazer. A maior prisão da sedução é o roteiro previsível. Você diz o que ela já ouviu,
faz o que ela já espera, sorri na hora certa, diz que ela é linda como todos os outros disseram, e sem perceber você se transforma em mais um personagem, sem tensão, sem mistério, sem força gravitacional, porque aqui está a verdade. O cérebro dela não está apaixonado por conforto. Ele está viciado em contrastes. Você quer ser lembrado? Então se torne o ruído no silêncio, o vazio no excesso, o homem que quebra o ritmo do mundo dela. Ela vive cercada de padrões. Homens que sorriem igual, que perguntam como foi o dia, que enviam bom dia, como se fosse um gesto original. O script é sempre o mesmo, e por isso mesmo se torna invisível. Você não deve apenas entrar na vida dela, você deve interromper a vida dela, como uma rachadura no espelho, como uma tempestade no meio de uma tarde calma, não com agressividade, mas com presença criativa, com gestos que ela não consegue antecipar. Imagine, ela está acostumada a receber elogios, mas você, ao encontrá-la, olha por longos segundos e diz: você parece estar fugindo de alguma coisa. Ela vai rir ou se desconcertar, mas o cérebro dela não vai conseguir arquivar isso como mais do mesmo. Você interrompeu o script, e onde há ruptura, há memória emocional. A psicologia cognitiva comprova. O cérebro grava aquilo que escapa da rotina, aquilo que ativa o sistema de alerta, aquilo que provoca leve confusão, aquilo que instala uma dúvida, e na dúvida, ela volta, para tentar entender. Essa é a chave do inesperado. Você não precisa chocar, você precisa desestabilizar suavemente. É como bater levemente na porta errada de um castelo. Não para arrombá-la, mas para que ela se pergunte: por que ele tocou ali? É o elogio que não tem a ver com a beleza. É o silêncio no lugar da piada. É o olhar que não busca agradar. É o comentário que desarma, não que seduz diretamente. Maquiavel falava disso nas entrelinhas. O príncipe que se comporta como os outros é devorado por eles. Na sedução, o que te torna inesquecível não é o que você oferece, mas o que você quebra. Você é o homem que não responde imediatamente, o que não tenta prolongar uma conversa sem alma, o que, no meio de um momento íntimo, se levanta, respira fundo e diz: preciso ir. O melhor de nós acontece quando termina antes do fim. E ela vai rir, vai se irritar, vai contar para uma amiga, mas o mais importante, vai lembrar, porque no fundo o que ela quer não é o previsível, é o inesperado que faz sentido, é o caos controlado, é o mistério que tem forma, mas nunca uma forma fixa. A sedução é teatro e guerra, e o homem que vence é o que não atua como os outros atores. Ele não é o vilão exagerado, nem o herói fofo. Ele é aquele personagem que entra em cena no terceiro ato e muda tudo, mesmo sem dizer uma palavra. Você deve ser esse homem, o ponto de inflexão na narrativa dela. E como se faz isso? Com pausas, com frases que não pedem retorno, com comportamentos que não têm explicação óbvia, com elogios que não agradam, mas despertam. Exemplo, ela diz algo comum. Você ouve e apenas responde com um olhar, um meio sorriso, e diz: curioso, você sempre fala como se não quisesse ser decifrada, mas deixa rastros por todos os lados. Ela vai rir, ou congelar, mas de novo o script que ela conhecia foi quebrado. É esse o seu papel, ser a quebra, não o quebra-cabeça que se encaixa, mas a peça que falta, a lacuna que instiga, o fragmento que incomoda e fascina. Porque no fim, as mulheres não se apaixonam por homens perfeitos. Elas se apaixonam por homens impossíveis de rotular. O homem que não se explica, que não age como os outros, que não diz o que se espera, mas diz o que ela sente e não sabe nomear. Você quer ser lembrado? Então pare de repetir. Comece a criar. Não há nada mais sedutor do que a sensação de que algo perigoso pode ser belo. Clarice Lispector. Você deve ser essa beleza perigosa, não pelo que impõe, mas pelo que rompe. Suavemente, mas de forma irreversível, porque o desejo verdadeiro não é pelo que é conhecido, é pelo que não se pode dominar. Seja indomável, não como um animal selvagem, mas como um pensamento que ela não consegue parar de ter, mesmo quando tenta. Ela veste um sorriso calculado, fala com leveza,
parece no controle, mas você sente. Existe algo por trás, um silêncio escondido entre as palavras, uma tristeza disfarçada de independência, um grito abafado por frases que ela ensaiou a vida inteira. A maioria dos homens olha para o que ela mostra, mas o homem perigoso olha para o que ela tenta esconder. Esse é o poder de ser o espelho, não o que reflete a imagem dela, mas o que revela o que está por trás do reflexo. A psicologia chama isso de leitura emocional profunda, mas o nome pouco importa. O que importa é o impacto. Ela nunca vai dizer o que realmente sente. Ela mesma não tem palavras para isso. Mas se você souber ver, se você souber ler o que escapa pelos gestos, pelos olhos, pelos silêncios, ela vai desarmar, porque não há nada mais sedutor, mais devastador, do que se sentir vista por completo, não por um terapeuta, mas por um homem. Se quiser dominar alguém, descubra o que ela teme mostrar e haja como se isso fosse a coisa mais bela que você já viu. Maquiavel, reescrito em sombras. Você quer dominá-la? Não a toque primeiro. Desvende. Quando ela desviar o olhar, observe. Quando ela rir alto demais, perceba. Quando ela evitar certos temas, aproxime-se com delicadeza e diga o que ninguém jamais disse. Você finge estar no controle, mas eu vejo algo aí dentro pedindo socorro. E então, se cale. O silêncio que vem depois dessa frase vale mais que qualquer jogo de sedução, porque o desejo verdadeiro não está no físico, está no ato de ser compreendida sem explicações. Mulheres não se apaixonam apenas por corpos, elas se entregam por inteiro quando percebem que alguém finalmente entendeu quem elas são, quando ninguém está olhando. Mas aqui há um aviso sombrio. Não use isso como truque, não jogue com a dor dela. Ela não precisa de um manipulador, ela precisa de um homem que olhe para o caos dentro dela e permaneça. Ser o espelho da alma não é sobre controle, é sobre coragem, é sobre sustentar o olhar quando ela finalmente deixar cair a máscara. E ela vai. Se você for firme, se você for real, se você for o único que não recua diante do escuro que ela tentou esconder a vida inteira, e é aí que acontece a virada. Ela para de testar, ela para de fugir, ela para de jogar, porque o jogo só existe enquanto ela precisa se proteger. Mas quando ela sente que você já a viu, com falhas, medos, confusões, e não se abalou, não julgou, não tentou consertar, ela se entrega. Nesse momento você deixa de ser mais um e se torna o espelho que ela jamais teve coragem de encarar. E esse tipo de homem, ela não esquece, não substitui, não supera. Porque não importa quantos a desejem, ela sempre voltará para aquele que foi capaz de enxergar a menina assustada por trás da mulher forte e ainda assim escolheu ficar. Você quer marcar uma mulher para sempre? Não diga que a ama. Diga que a viu e prove, com o seu silêncio, com sua calma, com sua presença, que viu mesmo. E quando ela tentar esconder de novo, não insista, apenas diga: você pode fingir para todos, menos para mim. E depois, se cale. Deixe que o peso dessa frase paire no ar, porque o silêncio, quando carregado de verdade, fala mais alto que qualquer grito. Esse é o ápice da sedução, não o toque, não o beijo, não o sexo, mas o momento em que ela sente que alguém finalmente entrou no quarto escuro da alma dela e acendeu uma vela, não para consertar, mas para simplesmente ficar ali e dizer sem palavras: eu estou vendo e eu não vou embora. Você chegou até aqui, o que significa que algo dentro de você reconheceu o chamado. Talvez um incômodo, talvez um eco antigo, ou talvez a intuição de que havia algo errado em tudo o que te ensinaram sobre como conquistar, agradar, merecer. Neste vídeo não te ofereci fórmulas, te mostrei espelhos, e talvez pela primeira vez você se viu inteiro, com sua sombra, seu silêncio, seu poder contido. Você descobriu que a verdadeira sedução não mora em estratégias externas, mas em posturas internas. Porque o homem que desperta o desejo não é o que suplica, é o que perturba, é o que entra em silêncio e reorganiza o inconsciente da mulher, não pela força, mas pelo contraste, não pela insistência, mas pela ausência, não pelo que diz, mas pelo que faz sentir. E isso, meu caro, é uma forma de poder que poucos têm coragem de carregar.
A verdade é que a mulher que vale a pena não quer um boneco socialmente treinado. Ela quer o abismo domesticado. Ela quer o mistério que a lê sem tentar possuí-la. Ela quer o homem que, mesmo depois de visto por inteiro, ainda escolhe ficar em silêncio e observar. Quero te contar algo que nunca confessei. Anos atrás, eu era aquele que tentava ser o cara legal, educado, presente, disponível, e fui ignorado, esquecido, apagado. Até o dia em que eu parei de tentar agradar e comecei a me escutar. Foi quando mergulhei nos livros de Maquiavel, nas sombras de Jung, nos gritos escritos de Artaud, nos delírios silenciosos de Cioran. Ali percebi que ser visto exige antes ser inteiro. Esse vídeo é o reflexo dessa jornada. E se ele chegou até você, é porque talvez esteja na sua hora também. Obrigado por ter ficado até o fim. Não por mim, mas por si mesmo. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. Agora, antes de desaparecer com estilo, comente aqui embaixo. Qual dos 5 pilares te fez repensar o jeito que você tem aparecido ou sumido da vida das mulheres? Curta o vídeo ou não, mas se não curtir, pelo menos tenha a decência de sumir com elegância. Inscreva-se no canal, a não ser que você prefira continuar aprendendo sedução com reels de Instagram de coach de 19 anos que usa terno em Dubai e fala galera. E sim, tem 2 vídeos aparecendo agora na tela. Qual deles você deve assistir? Isso. Você só vai descobrir se clicar. Mas te aviso, um deles pode te fazer nunca mais olhar uma mulher da mesma forma. Fique perigoso, fique em silêncio e, acima de tudo, fique desperto.